Fala galera, beleza? Mais um Notícias do Ciclismo e como nós tivemos um final de semana muito movimentado com várias provas, duas clássicas na Bélgica, vou soltar esse vídeo na segunda-feira, por quê? Porque essa semana também a gente tem domingo, a Volta de Flandres, e eu quero falar algumas coisas sobre a Volta de Flandres, vou fazer um vídeo especial e outras coisas aí que são surpresa. Bom, vamos falar então das provas que nós tivemos no final, né? A gente teve duas provas de uma semana. Primeiro foi a Settimana Internazionale Coppi Bartali. Eu não falei muito dela aqui, tinha falado da primeira etapa que foi um A e um B, mas quem foi o cara que ganhou a segunda etapa e a quarta etapa foi da Jumbo-Visma, o Jonas Vingegaard, e ele ganhou a geral também. Então você vê aí como eles até se autoproclamam as abelhas assassinas, né? Então eles estão indo muito bem, ganharam a Semana Internacional Coppi Bartali. Tivemos ontem a última etapa da Volta à Catalunha, e na Volta à Catalunha a gente teve algumas coisas interessantes. Tivemos o Esteban Chaves ganhando uma etapa, e nessa última etapa a gente teve um cara que é um especialista em fuga, já veterano, que é o Thomas de Gendt, belga. Ganhou, se eu não me engano é a quinta vez que ele ganha uma etapa da Volta à Catalunha. Eu vi uma entrevista com ele, foi uma coisa muito legal. Ele é especialista em ganhar prova em fuga, e ele ganhou essa última etapa. Mas outra coisa interessante, quem ganhou a Volta à Catalunha geral foi quem? O Adam Yates, agora na Ineos, e em segundo lugar o Richie Porte, e em terceiro lugar o Geraint Thomas. Então bem legal, os três primeiros colocados da Ineos Grenadiers. Então isso aí foi uma coisa bem interessante que aconteceu na Volta à Catalunha. E na próxima semana a gente também, além da gente ter Volta de Flandres, Dwars-door-Vlaanderen na quarta-feira, a gente também vai ter depois Volta do País Basco, que a gente vai falar um pouquinho. Na E3 Saxo Bank Classic, conhecida também como E3 Harelbeke, que termina em Harelbeke, a gente teve uma vitória fantástica do Casper Asgreen. Casper Asgreen estava numa fuga, fazia muito tempo, foi pego por um pelotão. Nesse pelotão tinha dois caras da própria equipe dele, que eram o Zdeněk Stybar e o Florian Seneschal. E ele estava nessa fuga fazia muito tempo, sozinho, né? Estava numa fuga maior, depois ele ficou sozinho, pegaram ele. Faltando aproximadamente 3 km para a chegada, ele bateu e atacou e foi embora. E é até uma coisa interessante, você tem umas ilhas no meio ali do lugar, né? E ele pegou e acelerou pelo outro lado. Os caras ficaram assim entreolhando, os dois caras da Quick Step ficaram quietinhos. E aí, Oliver Nassen, Greg Van Avermaet e Mathieu van der Poel tentaram buscar, mas não conseguiram. E na chegada ainda o que aconteceu? A gente teve o Florian Seneschal bater no Mathieu van der Poel no sprint. Então, em primeiro lugar, Quick Step com o Casper Asgreen. Segundo lugar, o Florian Seneschal. E terceiro lugar, o Mathieu van der Poel. Lembrando que a Saxo Bank Classic E3 Harelbeke é uma prova, é um mini Tour de Flandres. Então passa por várias partes ali, por várias subidas que tem no Tour de Flandres. Então Paterberg, ou do Quaremont. Então é muito parecida. Ela é bem mais curta, 200 km. Faz uma grande diferença você correr 200 e 260 km. Mas é uma prova que já indica que a gente está vendo ali uns caras que estão muito fortes. A gente vê, por exemplo, uma surpresa que eu achei que era o Greg Van Avermaet e o Oliver Nassen muito bem ali, da G2R Citroën, andando ali na frente. Beleza? E aí, nós tivemos ontem uma prova que foi assim, fantástica, que foi a prova que eu fiz o vídeo aqui, que foi a Gent-Wevelgem. Gent-Wevelgem, como eu disse, a questão do vento nessa região é muito importante. Então a gente teve uma fuga pequena, que depois foi alcançada por alguns caras muito fortes, que já atacaram já no começo da prova, com apenas 80 km. E aí, nesse grupo aí, a gente tinha Van Aert, a gente tinha Matteo Trentin, a gente tinha Giacomo Nizzolo, a gente tinha Sam Bennett, Sonny Colbrelli, Stefan Kung, Danny Van Poppel, Nathan Van Hooijdonk. Esse Nathan Van Hooijdonk da Jumbo-Visma foi uma peça fundamental para a vitória do Van Aert, que ajudou muito ele.
Se na E3 o Van Aert ficou isolado, sem equipe, e até o Patrick Lefevere, que é o manager da Quick-Step, falou que a única maneira de conseguir ganhar do Van Aert ou do Mathieu Van Der Poel era isolar eles e fazer jogo de equipe, na Gent-Wevelgem os caras não conseguiram, né? E na última vez que passou no Kemmelberg, o Van Aert e o Matteo Trentin aceleraram bastante, conseguiram ficar apenas 7 caras, e assim, teve uma situação que foi muito absurda. O Sam Bennett conseguiu passar, né? O Sam Bennett, que é um cara que é sprinter, conseguiu passar com eles, mas o que aconteceu? Na hora que saiu do Kemmelberg, desculpa, e pegaram um plano, que é o que eu falei lá no vídeo, é uma coisa assim, é um vento cruzado muito forte, os caras estavam andando muito forte, simplesmente ele estava atrás do pelotão e ele começou a vomitar. Isso aí aparecia, o cara vomitando, passando mal. E depois eu fui ler algumas entrevistas dos caras, os caras falando que foi uma das provas assim mais duras dos últimos tempos. E na chegada, o Van Aert, ele até explicou, o vento estava a favor, ele sprintou bem antes, porque ele já conhecia que os caras eram muito bons, e bateu Giacomo Nizzolo, que é campeão europeu e italiano, e em terceiro lugar ficou o Matteo Trentin. Então foi uma prova muito legal. Inclusive essa prova, como eu disse para vocês naquele vídeo que eu fiz dela, ela passava dentro da cidade onde a gente ficou lá na Bélgica, em Menen. E só que uma coisa interessante, teve um incêndio, eles tiveram que fazer um desvio no meio da prova, mas chegaram no mesmo lugar lá em Wevelgem. E na feminina foi bem legal porque a Marianne Vos, né, a Marianne Vos, holandesa, ganhou a prova feminina no sprint também. Então a gente teve os dois da Jumbo-Visma ganhando a prova. Nota triste foi o seguinte: duas grandes equipes que teriam caras que poderiam andar bem, que foi a Bora e a Trek Segafredo, eu tô com o bonezinho deles por causa disso, não puderam largar. Então o Mads Pedersen, que tinha sido o cara que ganhou a prova ano passado, não pôde largar. Por quê? Porque no teste de Covid, um dos caras do staff das equipes foi testado positivo. Então, para não ter o problema de contaminar, eles optaram por não largar a prova. E provavelmente também não vão largar a prova de quarta-feira, que é do Dors-Vladeren, que é uma prova muito legal, que larga de Roeselare, que é uma cidade que eu fui também, e é a cidade natal do Patrick Lefevere e de outros caras famosos e importantes aí da Bélgica. Gente, então isso aí foi o que aconteceu no final de semana. Teve mais prova, teve mais coisa acontecendo, né? Então a gente teve até uma prova que o Elia Viviani ganhou, uma prova na França. Agora eu não me lembro o nome, mas eu sei que ele conseguiu ganhar a prova. Até no sprint nós tivemos um probleminha lá. O Nasser Burhami jogou um cara de lado e foi penalizado. Mas o Elia Viviani desencantou e ganhou essa prova, foi uma coisa muito legal. E também, só para lembrar, né, pessoal que é fã do Sagan, o Sagan conseguiu ganhar uma etapa da Volta à Catalunha. Mas assim, gente, falando a verdade, o Sagan ele tá fazendo uma coisa diferente. Normalmente ele estaria aonde? Correndo a Gent-Wevelgem, prova que ele ganhou já 3 vezes. Então, não sei se o Sagan está tão bom para as clássicas. Vamos ver no Tour de Flandres semana que vem como é que vai ser a situação, se ele vai correr. E aliás, esse negócio de vai correr é complicado, né? Eu falei que o Mathieu Van Der Poel ia correr a Gent-Wevelgem, e aí na hora da seleção da equipe, que é 1 ou 2 dias antes, não colocaram ele. E tem gente falando que ele tá meio cansado, estafado, tal, e tá se preservando para a volta de Flandres. Vamos ver. É a última semana antes de Flandres, depois Roubaix a gente não sabe se vai ter ainda uma coisa decisiva, mas essa temporada de clássicas é muito legal. Beleza, galera? Então, gostou do vídeo, dá o seu like. Não está inscrito no canal, inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. E até mais. Abraço!